Localizado a aproximadamente 135 quilômetros de Guarapuava, o município de Palmital foi instalado em 15 de novembro de 1961. Possui cerca de 13 mil habitantes, distribuídos entre a área urbana e rural. Cerca de 67% da população se declaram católicas. A economia local baseia-se principalmente na agricultura e pecuária. A colonização teve forte presença de imigrantes italianos e ucranianos. O nome Palmital foi dado devido à grande quantidade de palmitos na região. Em Palmital está a paróquia Imaculada Conceição, fundada em 12 de março de 1953, quando a comunidade foi elevada à categoria de paróquia. A história da igreja iniciou-se em 1941 e 1943, com a construção de uma pequena capela de madeira pelos pioneiros da região. Em 52, foi erguida uma segunda capela. Entre 64 e 67, iniciou-se a construção da atual Igreja Matriz em alvenaria, inaugurada em 67. Em 98, após um forte vendaval que danificou parte da estrutura do templo, a igreja passou por reconstrução e reforço estrutural. Após receber diversas melhorias internas, em 2022, a matriz recebeu a dedicação solene, rito máximo de consagração de uma igreja. O primeiro pároco da paróquia foi Padre José Jukersfield. A paróquia possui mais de 20 pastorais, movimentos e organismos que colaboram na evangelização. Seu território pastoral conta com cerca de 37 capelas, especialmente em comunidades rurais. Eu estou há quase 8 anos em Palmital, desde 2018, e nós vamos fazendo um trabalho muito de resgate da vida sacramental. Isso é uma palavra-chave da nossa paróquia. O resgate da vida sacramental das pessoas, que a gente crê que é a base onde se constrói o resto. Se constrói a espiritualidade, se constrói a família, se constrói a catequese, se constrói os movimentos de espiritualidade diversos com uma base sacramental. Então nós temos focado muito nesse trabalho desde sempre, né? A busca pela confissão e uma boa confissão, que as pessoas aprendam a confessar cada vez melhor. Busca pelos sacramentos, batismo, os sacramentos da iniciação cristã. Nós temos muitos catequizandos adultos, muitos catequizandos nas etapas iniciais, né? As crianças, jovens, buscando muito sacramento. Nós damos essa ênfase na vida sacramental. Isso é um grande resgate que eu penso que pode ser um resumo, né, do nosso trabalho nesses 8 anos. Olha, graças, né? Nós temos a graça de ter o sacerdote, nosso padre André, aqui, que tem nos inspirado muito. Ele trouxe uma renovação espiritual para todas as pastorais e movimentos, para todos os paroquianos, né? E por isso as pastorais e movimentos estão muito ativas aqui na paróquia. A pastoral familiar ela é muito importante para a nossa comunidade, porque ela forma os casais que vão fazer o matrimônio, receber o sacramento do matrimônio. Então tem a formação para quem vai receber o matrimônio, a regularização para aqueles que já constituíram família ou moram junto, também o pós-matrimonial, que é a reflexão, né, para aprofundamento na fé, para a boa convivência no âmbito familiar. Então a pastoral familiar é muito importante para a nossa cidade. Hoje nós temos 38 capelas ativas, né? Uma que outra retoma, depois fecha. Quando eu cheguei aqui eram 43 capelas, mas nesse tempo eles mesmos espontaneamente decidiram de fechar pelo número pequeno de pessoas ou foram participar numa outra comunidade mais próxima para fortalecer uma vez que eram duas muito frágeis, próximas, então vamos fortalecer uma. Então aconteceu esse processo também de fechamento de algumas para fortalecer outras, né? Nós tínhamos 43, agora 38 capelas, contando com a matriz, né? Consideramos uma área pastoral também extensa, né?
uma grande capela. E nessas comunidades o maior desafio é manter no mesmo nível, né, a evangelização, o atendimento, porque como são distantes e são muitas, a gente passa, motiva, reza, promove, incentiva, mas até o padre voltar de novo, queira ou não, baixa um pouco, né? Aquela autoestima, aquela motivação. Então, como são muitas capelas e um padre só, temos a ajuda do diácono, embora ele não tenha uma agenda de capelas, ele vai onde o convidam, né? Então, nós conseguimos fazer um trabalho paliativo, né? De animar, mas não conseguimos manter assim num nível elevado a motivação e os trabalhos de cada uma, porque demora o padre retornar nessas capelas, né? Eu vejo que os jovens hoje estão tentando buscar mais a Deus, buscar a servir na igreja, porque teve uma grande mudança de como era antes, porque a gente via que não tinha muitos jovens na igreja. E agora tem muitos jovens querendo se inserir na igreja, se inserir em pastorais, querendo servir, buscando, tanto nos acólitos, estão querendo servir a Deus, servir a igreja, tanto no grupo de jovens, que é o que a gente organiza, o que a gente está envolvido. Tem muitos jovens que estão buscando e que querem muito servir a Deus e estão querendo ver e descobrir esse amor que Deus tem para oferecer para eles. Na questão social, nós temos um quadro bem fragilizado. Palmital, no índice de avaliação, é uma cidade muito pobre. Os índices, as pesquisas que sempre são feitas, né, nos mostram uma realidade carente. Sim. Nós temos muitos trabalhos sociais, mas destacamos um que é a Pastoral do Bom Samaritano, que é o alimento de cada dia que nós proporcionamos, tá? Então é o alimento da semana, do mês que as famílias necessitam. Nós temos que dar critérios. Nós atendemos famílias que tenham crianças, doentes ou idosos. Não é qualquer família, não conseguimos ajudar a todos. Sim. Mas são em torno de 70 cestas básicas por mês, grandes ou pequenas, que nós, num cadastramento, vamos atendendo, vamos ajudando. É pouco, é pequeno o trabalho, pela quantidade, né, de famílias que necessitariam de ajudas. Mas em outros trabalhos sociais paliativos também, ou mesmo de outros órgãos sociais, e que vão ajudando num conjunto a dar conta, né, dessa necessidade do pão, de moradia, de uma dignidade na enfermidade, como fraldas e medicamentos, e assim por diante. A Pastoral do Dízimo, depois do projeto do Dízimo Consciente, ela foi organizada, né, por setores e com agentes muito bem comprometidos que levam os envelopes até a casa de todos os paroquianos. Isso proporciona um comprometimento maior do paroquiano para que ele possa contribuir com o dízimo. Esse dízimo que vem proporcionando mudanças estruturais aqui na nossa paróquia, o salão paroquial, a nossa igreja que foi totalmente renovada, a capela, o centro catequético que foi construído, né? E agora, ultimamente, a secretaria, e agora passamos para a casa paroquial. Tudo isso vem do comprometimento dos paroquianos com o dízimo. Nós temos uma paróquia muito viva. Mesmo antes de eu chegar, obviamente, já existia uma vida pastoral aqui, um protagonismo leigo muito bom. Tínhamos pastorais que davam grandes passos na espiritualidade, ou na catequese, ou na pastoral. Quando nós paramos para pensar e até colocar em prática as diretrizes da própria diocese, como iniciação à vida cristã, ou mesmo aqueles pilares, né, do pão, da caridade, nós encontramos realidades que já existiam, só precisariam ser melhoradas. Então já existia uma vida, um protagonismo da parte dos leigos, das nossas pastorais. Hoje nós temos muitos pastorais, mais do que 20, quase que extrapolam, quase que excedem, né? Porque eles são muitos pastorais,
há uma dificuldade da minha parte também de poder acompanhar todas elas e dar dar um suporte a todas elas, porque são diversas, mas é muito viva. Isso é uma coisa muito... Eu não preciso me preocupar em sustentá-las, porque elas se sustentam, se reinventam. A gente dá um apoio espiritual, com certeza, apoiamos, participamos, vamos caminhando junto, mas o protagonismo é muito vivo. Isso é uma facilidade para a gente, que se dependesse totalmente de nós, não daríamos conta, né? Sim. Temos dificuldade em dar o suporte que eles mereceriam, mas eles conseguem caminhar bem também. Faz um pouco tempo até que eu estou coordenando o grupo de jovens, mas a gente está nessa coordenação e está vendo a mudança deles com esse grupo de jovens, o jeito que eles estão se sentindo. Eu vejo que eles se sentem muito bem tendo esse movimento para que eles se sintam acolhidos na igreja. Sim. E aí os jovens, além dos grupos de jovens, você falou que tem alguns que estão inseridos como acólitos, também em outras pastorais estão envolvidos? Eles querem muito se envolver em outras pastorais, não está só em uma. Eles querem se envolver em todas, se eles puderem, eles estão em todas as pastorais. Eles têm essa sede em buscar a Deus. Que bacana. Há essa integração, como eu te falei anterior, esse levantar espiritual que o Padre André trouxe também um engajamento muito grande desses agentes das pastorais e movimentos, que todos, né, uma formação espiritual muito forte, formação da doutrina da igreja, os ensinamentos. Então o comprometimento é muito maior, porque não é simplesmente um entusiasmo, é um engajamento que ele é permanente. Por isso o reflexo de todas as pastorais e movimentos serem muito importantes na vida da igreja. Padre, e o que falar da população, do povo aqui de Palmital, quanto à sua fé, à sua religiosidade? Nossa cidade, ela tem uma devoção implícita na família. A família foi cultivando as devoções populares, as devoções de ir à igreja, de participar das suas comunidades. Tanto que numa cidade pequena, nós temos em torno de 13 mil habitantes, com quase 40 capelas. É muita capela para pouca cidade, né? Sim. Porque a cada 2, 3 quilômetros tem uma capela. Então esta vida espiritual deles, de participar do culto, participar das missas, das novenas, dos terços, na sua comunidade, já foi muito expressiva. Hoje todas elas estão, claro, enfraquecidas pelo número de pessoas que diminuiu muito, né? Uma imigração, um êxodo rural, mas tem uma religiosidade muito forte, tem uma devoção muito forte, uma participação boa, apesar de que nesses tempos que estamos não é o ideal, né? Participam, mas não é o ideal de como deveriam participar. Mas eu penso que tem um certo resgate, não só aqui em Palmital, mas em todas as cidades. Movimentos de espiritualidade, pregadores, uns rosários da madrugada, por exemplo, no tempo da quaresma. Isso vai surgindo um efeito. Os acampamentos, os retiros promovidos pelos as diversas pastorais, vai dando um reavivamento e eles vão retornando. Sim. Uma coisa que tem me admirado, que nessa quaresma, sobretudo, tem vindo muitas pessoas que não eram assíduas, não eram participantes, estão retornando. Ou mesmo depois de um acampamento, depois de um retiro, existe uma busca pela vida sacramental, por participar, por se engajar. Com certeza, nós estamos vivenciando um avivamento. 60 anos de uma mesma inspiração. Sou um padre diocesano há quase 10 anos, fui ordenado e trabalhei em Nova Tebas, 2 anos como sacerdote e depois vim para cá há quase 8 anos. Então, nessas 2 paróquias dediquei o meu ministério. Foram a maior parte em Palmital, paróquia que eu
aprendi a ser padre, praticamente, né? Foi os primeiros anos de padre, os primeiros desafios como pároco. A primeira vez que eu fui pároco foi aqui, em outra paróquia eu era vigário. Então, esta exigência do ministério, dos anos iniciais, eu vivenciei aqui e vivencio até hoje, né? Porque ainda estou aprendendo a ser padre também. E feliz? Feliz. Tenho uma felicidade, sou realizado e conto com a graça de Deus para continuar com o mesmo vigor, mesmo avivamento dos primeiros anos, embora, claro que a gente sabe que as dificuldades podem, né, nos impactar, mas a graça de Deus vai nos animando para continuarmos felizes nessa caminhada que é exigente, mas que vale a pena, com certeza. Não, eu sou natural de Ivaiporã. Eu sou paranaense, mas eu sou nascida em Ivaiporã. Nós moramos aqui desde 1889. Então fazem 30 e bastante anos que estamos aqui, e desde que viemos aqui fomos muito bem acolhidos, né? E sempre participamos da vida da igreja nas paróquias onde passamos. Passamos em Manuel Ribas, Pitanga, Ivaiporã, Curitiba, enfim, a gente já tem uma caminhada de igreja, mas somos muito bem acolhidos e já se passaram muitos padres nessa época, né? Nesses anos todos aqui, e a gente percebeu em cada um carisma muito bonito, né? Uma vida de oração, uma dedicação aos sacramentos e uma paciência muito grande, que o nosso povo aqui é bastante humilde, né? Hoje está bem melhor, mas há uns 30 e poucos anos aqui era um povo bastante humilde e sempre assim, mas de uma fé muito bonita. Eu acho isso muito bonito nas pessoas, né? Ver que eles, apesar de não ter às vezes grande cultura, grande conhecimento, mas têm uma fé muito bonita, uma dedicação muito bonita com o sagrado. Isso é muito importante. Não, faz 20 anos que eu moro aqui em Palmital, eu venho de Laranjeiras do Sul. E nesse tempo todo, você está inserido aqui na comunidade? Desde que eu cheguei aqui, eu comecei a participar do Círculo Bíblico Bom Pastor, depois fui para a Pastoral Familiar, na sequência eu fiz o Cursilho, depois participando da Renovação Carismática. Então, depois veio o Terço dos Homens, que a gente constituiu aqui na paróquia. Então, atualmente, eu permaneço servindo nessas pastorais e movimentos. Sim. Olha, depois que a gente descobre que servir a Deus dentro da Santa Igreja Católica é uma riqueza, você começa a querer sempre se aprofundar mais. E você acaba descobrindo que Deus tem um propósito na vida de cada um, tem uma missão, e Ele acaba nos concedendo, não por nosso merecimento, mas porque Ele quer usar os leigos, dons e carismas que a gente pode utilizar em todas as pastorais e movimentos em que você estiver inserido. Então basta você dar um sim, basta você dar esse primeiro passo e depois você vai se aprofundando, vai se formando para que você possa sempre servir melhor, dar de melhor daquilo que você tem. Então, passei e passo ainda por diversas pastorais, mas com as quais eu me identifico mais, é a pastoral familiar e a catequese. Eu trabalho na catequese de adulto e na pastoral familiar há bem mais de 30 anos. E também trabalhei bastante já com catequese de crianças, principalmente adolescentes, ali pelo pessoal de Crisma e assim por diante. E eu vejo nisso uma caminhada de igreja que faz uma transformação, porque a pastoral da família pega a família, né? Trabalha com a família, tenta sentir o problema, a vivência deles, né? E na catequese de adulto, a gente pega pessoas que às vezes passaram diversas igrejas e voltam buscar na Igreja Católica aquilo que talvez não encontraram, né? Voltam buscar aqui a realização dos sacramentos, uma caminhada de fé. Mas a gente percebe também, principalmente nesses adultos mais adultos, que eu vou dizer acima de 50 anos, que a gente pega. Tive até uma catequizanda com 83 anos que não tinha crisma, que vivia um casamento difícil, depois veio para fazer o sacramento e mostrava um testemunho de vida assim muito bonito. Tinha um outro senhor, o senhor Pedro, ele é morador daqui, nascido daqui e analfabeto,
tinha sido só batizado, a família dele foi uma família desestruturada, ele dizia que a mãe dele sofria de demência e os filhos não foram para a escola e nem para a catequese. Então batizavam lá no interior, o pai era peão de fazenda. E quando ele nos procurou para fazer a catequese, ele já tinha mais de 60 anos, e ele tinha um anseio muito grande de recitar Salve Rainha. E eu gostaria de contar isso porque eu achei muito interessante ele, né? E como ele não sabia ler e escrever, a gente passou a partir daquele encontro de catequese a recitar Salve Rainha em todos os encontros para que ele pudesse assimilar e pronunciar as palavras. E daí ele começou a frequentar o terço que tinha na época, mês de maio e outubro, as senhoras vinham rezar, as pessoas vinham rezar, ele vinha junto para poder aprender a recitar a Salve Rainha. E o que é muito interessante, apesar dele ter tido uma vida difícil, sofrida, eu encontro ele quase todos os dias na capelinha adorando Jesus. Às vezes, se aqui está aberto a porta, eu percebo ele aqui dentro, em horário de oração, mesmo não sabendo ler e escrever, como diz ele, eu não sei ler a Bíblia, mas eu sei escutar as pregações, eu sei adorar a Deus, e eu acho que isso é uma das coisas assim muito interessante, muito importante, né, da catequese que a gente trabalha aqui. E uma outra coisa que eu também achei assim que deveria contar a vocês, que acho muito bonito, um casal nos procurou para fazer o matrimônio. E a gente até estranhou porque ele tinha 72 anos e ela 68. Os dois tinham viuvado e tinham ido morar junto recente. Vieram falar com o padre André e o padre André aconselhou ele a ir fazer a catequese para noivos. E a gente ficou assim até um pouquinho preocupados, porque eles também não tinham leitura e pela idade, né? Mas fizeram os 3 encontros bonitinho e ela repetia para a gente assim, olha, eu preciso limpar minha barra com Deus. Eu não posso ficar morando sem ter o sacramento do matrimônio. Então é isso que a gente diz, né? Então, nessas 2 pastorais eu me identifico muito porque parece que a gente luta pelas famílias. Sim. E luta pela fé. E eu tenho muito a agradecer a Deus por essa possibilidade que Sim. Ele me dá, que eu já tenho bem mais de 70 anos, para conseguir ainda ajudar, ser útil na comunidade e também pelo apoio que a gente consegue dos padres, né? Porque eles que nos motivam, que nos incentivam, que sugerem coisas para que a gente enxergue melhor o caminho que deve ser seguido. Né? E ainda só queria dizer uma coisa que eu achei muito interessante, que falando sobre os 60 anos recente da nossa diocese, com um grupo de catequese que farão o sacramento agora dia 4 de abril, eles disseram que eles não tinham assim grande devoção por Nossa Senhora de Belém, porque não se fala que nós temos uma padroeira, né? E agora então estavam fazendo uma oração constantemente, que a gente reza uma dezena do terço sempre antes da catequese, e achei aquilo muito bonito. Porque a gente vai devagarzinho, vai sendo plantado no coração deles esse afeto, esse amor, né, pelo sagrado, por aquilo que é importante na nossa fé. Como Maria apressados caminhei. Então surge uma gratidão no nosso coração, penso que a Deus, em primeiro lugar, obviamente, ao Espírito Santo, que suscitou naqueles primeiros cristãos que abraçavam uma fé na região de Guarapuava. Então o Espírito Santo suscitou a igreja. Então uma gratidão imensa a Deus por ter permitido que a evangelização acontecesse nessas terras, nessa região, ao Espírito Santo que moveu pessoas para difundirem a fé. Em segundo lugar, penso que uma gratidão a todos aqueles... Atrapalha? Será? Vamos esperar terminar. Retomo, né? Uhum. E essa gratidão a Deus, ela se desdobra numa gratidão a todos aqueles que um dia se dedicaram à nossa diocese. Leigos, ministros ordenados ou religiosos, religiosas, todos aqueles que, conhecida ou desconhecidamente, às vezes no anonimato, se dedicaram, se abriram, deram alguma contribuição para que a diocese chegasse nesses 60 anos. Então em Deus, uma gratidão a todos os nossos irmãos e irmãs que permitiram a diocese acontecer nos seus corações, nas suas realidades e nas suas experiências de fé, que queira ou não construíram esses 60 anos. Né?
Olha, pelos 60 anos da Diocese, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus por nós podermos estar inseridos na sua Santa Igreja e a Igreja ter tantas riquezas a apresentar para nós. No caso da Diocese, a gente tem que agradecer sim a todos os bispos que passaram por ela, todos os sacerdotes que contribuíram, e hoje a Diocese de Guarapuava, ela é uma grande diocese não só em território, mas é uma diocese muito fervorosa na fé e nos ensinamentos da Igreja. E os sacerdotes que passaram também, então é um agradecimento que Deus proporcionou, mandando seus enviados, como os bispos, sacerdotes, para que avivassem a Diocese de Guarapuava, e hoje é uma diocese viva na fé, com vários movimentos pastorais e também atividades. Então nós temos que agradecer e também louvar a Deus pela vida de todos os leigos que participam de uma forma ou de outra desses 60 anos da Diocese de Guarapuava. Eu espero que seja uma igreja que acolha as pessoas e que caminhe tanto com todo o povo, principalmente com jovens e crianças, para que eles se insiram na comunidade e possam estar presentes na comunidade futuramente. A voz de Deus neste planalto ecoou, Guarapuava, o Senhor que te chamou. Um dia fui fazer uma formação, a moça falou, posso colocar o microfone? Colocou um mais para cima aqui, só que era um diferente. E daí toda vez que eu baixava a cabeça para olhar o papel, passava a barba assim. Não puderam usar nada Tem aqueles uma formação de 1 hora, imagina. Aqueles compridinhos, né? Aham, é bem daquele.